Bom dia a Bom todos. dia. Bom dia. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. No Calvário declarou, com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz. A renúncia é o braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber. As pegadas de são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa para você. O inimigo luta para você deixar a cruz. Sem ela, ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá para comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou, com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz. A renúncia é o braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber. As pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa para você. Essa habilidade do fiel é o domínio sobre a carne, a ponte para o céu. Diga sim para Deus, não negue o que é seu. A trajetória certa ele escreveu. Ela tem sua medida, Deus um dia calculou. Ele conhecia a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou, com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz. A renúncia é o braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber. As pegadas de são o mapa do tesouro e Deus tem recompensa para você. Rua Dalia Brito. Dalia Brito de Oliveira. Certo. Beleza.
Ok. Tá certo. Ok. Bom dia, meninas! Bom dia, bom dia. Acordaram mais cedo hoje. Suzy acordou, deu um pulo. Acho que eu estou atrasada. Bom Mas dia, bom dia. hoje quem atrasou um pouquinho fui eu, que realmente eu perdi um minutinho da minha hora, mas estamos aqui. Então, como foi ontem, Dia dos Pais? Se a aula fosse à noite, vocês conseguiriam assistir? Quem passou o dia aí, teve que, teve que sair. Bom dia. Eu não assisti não, Jedson, porque ontem foi dia de um velório de um primo meu, aí o dia foi meio pesado. Aí, Eita, mas foi Covid? não, foi assalto na farmácia dele lá em São Vicente Ferre, aí mataram Eita de lá. tiro. Ele reagiu, aí um dia foi pesadinho. Eita, que pena. Fora isso, foi tudo tranquilo. Graças a Deus, né? Ô, Oi. Jetson, eu cheguei agora do trabalho. Eita, seu plantão hoje. Foi ontem à noite. Por isso que eu Ah, não ia poder assistir sua aula. ah, Mas deu para assistir de manhã, né? é. Eu não coloquei ainda o link, não. Vou colocar hoje, porque também ontem, depois que a gente saiu, ontem a gente prometeu que ia ser duas chamadas, né, minha gente? Quem faltou ontem terminou sendo 4 chamadas, porque as meninas quiseram continuar a aula e aí a gente terminou continuando. Mas eu vou colocar hoje a aula e depois que eu terminei também eu tive que fazer outra coisa, que eu estou em outro projeto e aí eu tive que passar o resto do dia fazendo outras coisas. Eu não coloquei as aulas ontem, mas hoje eu já coloco com essa de hoje também, tá? Deixa eu ir lá compartilhar a nossa tela para a gente avançar. Ontem nós fizemos uma avaliação, tá, meninas que não estavam ontem, acho que não viram. Ontem a gente fez uma avaliação sobre os vídeos que vocês mandaram e nós fizemos assim, algumas críticas aos vídeos de vocês e aí ficou registrado para vocês melhorarem o que precisa melhorar dentro do que a gente viu ontem. Ontem primeiro a gente viu alguns tópicos que são muito importantes na hora de uma apresentação e a gente descobriu que todo mundo tinha erro nos seus vídeos. Então, deixamos lá uma sugestão, algumas sugestões para vocês que gravaram nas próximas vezes melhorar, certo? Então, apareceu já a tela para vocês aí, gente? Apareceu. Ó, continuando como a gente vinha falando no nosso... Essa semana, gente, eu vou focar e a gente encerra essa semana essa parte de apresentação, né? Que é a parte de comportamento diante de uma turma, posicionamento, postura. Essa semana a gente encerra isso para a gente entrar em outro tópico. Mas, como eu falei nas aulas, eu venho falando e falei ontem muito isso, é muito importante que a gente tenha esse entendimento de a partir do momento que você está diante de uma turma, você é um líder de uma apresentação. Então, essa apresentação ela precisa ter todo um cuidado, né? Precisa ter todo um cuidado de como você vai se posicionar, se comportar para gerar uma mudança no estado interno de um aluno, tá? Isso aí é o que a gente está falando o tempo todo, dessas regras da postura, do rosto, das mãos, do timbre da voz, de tudo isso tem a ver com o estado interno. O que é o estado interno, gente? É aquilo que faz um aluno se emocionar, vamos dizer assim, ou qualquer pessoa que esteja numa plateia. E aí, esse estado interno, ele pode na verdade, ele existe tanto dentro de você quanto dentro de um aluno. Você pode, muitos de vocês não percebem, mas quando vocês ficam nervosas, quando vocês ficam preocupadas para gravar um vídeo, para fazer alguma coisa, é porque o seu estado interno ele está abalado, ele está, vamos dizer assim, corrompido
por alguma coisa que lhe deixou traumatizada, por uma coisa que lhe deixou preocupada, por algum medo que você tem da reação que as pessoas vão ter quando elas assistirem você, ou será que você vai fazer certo? Será que você sabe realmente o que está fazendo? Então, isso causa um impacto no nosso estado interno. E quando a gente está com o nosso estado interno abalado, a gente não consegue passar a mensagem, a gente às vezes transmite isso na voz, a gente às vezes transmite isso no gesto, ficando nervoso, dando essa impressão de que você está preocupado com alguma coisa. E também a gente pode usar esse conceito de estado interno para a gente promover uma mudança no estado interno dos nossos alunos, né? Enquanto a gente está na sala de aula, a gente pode, enquanto o nosso primeiro tem que estar arrumado, né? O nosso estado interno primeiro precisa estar controlado. E aí a gente vai mexer com o estado interno dos nossos alunos, gerando neles sensações, para também criar emoções, só que neles as emoções precisam ser emoções que façam com que ele desperte para o assunto, desperte interesse pelo curso, pela aula, pela dinâmica, pela prática, né? Então, quando uma apresentação pode mudar o seu estado interno, quando você não controla suas emoções. Então, é muito importante, e muitas vezes, gente, a emoção da gente não está controlada porque a gente não está preparado. Quando a gente sabe muito de um assunto, quando a gente sabe o que a gente está fazendo, quando a gente entende as regras de um jogo, a gente não tem medo de jogar. Quem tem medo de jogar, geralmente, são as pessoas que ainda estão meio que inseguras em algum ponto. Atenção, eu não estou dizendo que vocês não saibam falar, que vocês não saibam se comportar, mas estou dizendo que em alguns momentos, alguns fatores são tão impressionantes que você não consegue gravar um vídeo, que você não consegue perder a ansiedade, que você não consegue disfarçar isso na voz, fica trêmula, fica cansada, ofegante, é porque, como eu já falei, está no seu estado interno. Então, é muito bom, gente, a gente exercitar o nosso estado interno. Que forma a gente pode exercitar? Estudando, treinando, repetindo aquilo que você vai fazer. Nós estamos nos preparando para abrir um curso de automaquiagem. Como vai ser na tua primeira aula? Você já sabe como você vai reagir? Como é que você vai estar emocionalmente? Você vai estar preparada? E aí, se a resposta for sim, eu já estou preparada, pode vir que vier, que eu estou pronta para falar do que for, para responder qualquer pergunta, para fazer qualquer dinâmica. Então, quer dizer que seu estado interno, no dia da aula, ele vai estar melhor. Mas, se você, por algum acaso, não está se sentindo ainda segura, se você ainda acha que precisa aprender muita coisa, se você ainda acha que você não vai conseguir, se a aula fosse amanhã, se você recebesse uma proposta de trabalho, né, para dar uma aula numa escola. Na minha escola, estou precisando de professor, estou precisando de verdade, tá? Na minha escola, estou precisando de professor. Se eu fizesse um convite para você fazer um teste comigo amanhã, como é que você estaria? Como é que você se sentiria? Você está pronto para fazer um teste comigo, eu ali lhe avaliando, lhe dando uma nota e valendo uma vaga de emprego, né? Então, se a gente olha para dentro e a gente percebe que não, amanhã eu não consigo não, eu precisava de mais um tempinho para poder fazer com mais segurança. Então, significa que o seu estado interno não está preparado. E aí a gente precisa se preparar, gente, porque isso pode acontecer a qualquer momento. Você pode receber uma proposta, você pode receber eu estou sempre passando por isso, e por isso que eu prego muito isso nas minhas aulas. Eu passo por isso, eu acho que quase toda semana. Quase toda semana eu recebo uma bomba, mas é uma bomba boa. Assim, Jetson, tô com isso, topa fazer. Jetson, eu preciso que tu prepare isso para mim até amanhã. Tu consegue? E aí eu tenho que conseguir, gente, porque tudo que aparece eu tenho que abraçar, eu tenho que aceitar, eu tenho que me encarar. Eu não deixo para depois. Eu não posso dizer assim, ó, dá para tu esperar até a semana que vem. Não, porque as pessoas muitas vezes elas têm pressa. Então, eu não posso ficar esperando até o momento ideal para mim. Eu tenho que estar, mesmo sem ter algo para fazer definitivo, eu tenho que estar preparado. Eu estou dizendo isso por conta de vocês que ainda, por exemplo, não tem turma formada, mas você já tem que estar preparado, porque pode ser que amanhã
alguma turma apareça, né? Claro que é isso que a gente está fazendo aqui, estamos nos preparando. Eu entendo que a gente está nessa fase, mas eu também entendo que tem muita gente que só se prepara enquanto está em sala de aula, porque está estudando para isso, porque eu estou aqui na frente falando e vocês estão aí me ouvindo. Mas quando eu disse assim, gente, o curso de instrutor acabou, o curso de como dar aula acabou, vai ter gente que vai descansar de novo e vai esperar o próximo curso, vai esperar o próximo ano, vai esperar a próxima oportunidade que tiver para voltar a estudar de novo, tá? Então, não deixe isso acontecer, gente. Preparem o estado interno de vocês, vejam cada coisa que vocês têm dificuldade, cada tópico que vocês ainda não estão inseguros. A gente viu ontem na avaliação dos vídeos que algumas pessoas são bem desenroladas na hora de falar, porém, na hora dos gestos, deixaram a desejar. Tiveram outras que nos gestos e na postura estavam lá bem posicionadas, bem bonitinha, mas na hora de falar ficou cansativo, ficou chato, deu vontade de desistir, de assistir, de passar logo rápido, né? Então, quando a gente pensa em estado interno, gente, a gente não só está falando da emoção que a gente sente, não, é tudo. É a preparação, é o gesto, é o português. Eu já vi muito professor falando muita coisa errada, muitas palavras erradas, como, por exemplo, vocês nunca podem dizer quando você se maqueia, porque ninguém se maqueia, as pessoas se maquiam, o verbo é maquiar. Então, eu me maquio, tu se maquias, eu me maquio, tu te maquias, ela se maquia. Nós nos maquiamos, vós nos maquiais, elas se maquiam. Então, a palavra correta é maquiar. E muitas pessoas falam quando ela se maqueia. Então, é um erro de português que o professor não pode cometer, né? Claro que nós não somos perfeitos, mas a gente tem que entender de português, a gente tem que entender da conjugação do verbo para não estar falando coisa errada e se vindo de deboche. Porque eu, numa sala de aula, ou numa palestra, que um maquiador dizer se maqueia, eu vou dizer, esse daí não sabe nem a palavra. Imagina maquiagem. Esse daí não sabe nem falar direito. Imagina fazer. Com certeza, se fala errado, faz errado. Então, é muito interessante, é muito importante a gente se preparar em todos os sentidos. Seu português, sua voz, fazer exercício de voz, exercício de fonoaudiologia, gente. Quando a gente vai gravar um vídeo, a nossa voz ela não pode ficar trêmula, ela não pode ficar com aquela sensação de que a gente está morrendo ou que a gente está nervoso. Então, existem alguns exercícios muito legais que a gente pode fazer antes de gravar um vídeo. Se você fizer um exercício antes de gravar um vídeo, você vai ver como sua voz vai ficar interessante. Eu vou fazer com vocês alguns exercícios de fonoaudiologia para melhorar a voz de vocês, para a gente gostar de ouvir a voz, ficar aquela voz de locutora, tá? E isso a gente faz toda vez que a gente vai gravar um vídeo. Quando a gente está diante de uma turma, gente, a gente precisa trazer para essa turma um repertório de engramas. E para nós também. A gente viu ontem que a gente gravou, né, alguns engramas, que era aquilo que você queria melhorar nas suas próximas apresentações. Relembrando, engramas são mensagens positivas, né? Mensagens positivas que você manda para o seu cérebro para que ele te ajude na hora do controle do seu estado interno. Então, tanto o estado interno quanto o sistema límbico, eles estão inteiramente ligados aos engramas, né? Porque o que é o estado límbico? O sistema límbico, lembram do que é o sistema límbico? O sistema límbico é todo aquele sistema que tem no cérebro, que começa na visão, passa por alguns elementos ali do nosso cérebro e se transforma em informação e fica na cabeça, né? Esse é o sistema límbico que a gente viu nas aulas anteriores. Engramas são as mensagens que esse sistema pode deixar na nossa mente, que pode ser positiva ou negativa. Quando os engramas são negativos, a gente trava, a gente deixa de aprender, a gente deixa de fazer, a gente se bloqueia, porque existem engramas negativos registrados muito fortemente no seu cérebro. Então, nós precisamos exercitar os engramas positivos.
fazendo um repertório de engramas. Então, como se constrói um repertório de engrama? Primeiro, pela condição orgânica. Respire fundo. Sempre que você for começar uma aula, gente, respire fundo, faça uma reflexão para começar a descansar o teu estado interno, para começar a suavizar as tensões. A respiração é a melhor coisa para a vida da gente, principalmente no momento de ansiedade, nervosismo, preocupação, até mesmo para dormir. Tá? A gente precisa fazer alguns exercícios de respiração, como, por exemplo, respirar bem fundo, contar até 10, prender para oxigenar o cérebro e soltar levemente pela boca, contando até 5. Volta, prende, conta até 10, solta, contando até 5. E só esse exercício já faz muita diferença no nosso estado interno, gente, porque a respiração ela é fundamental para o nosso cérebro, porque é um canal de entrada. Ó, vai entrar o oxigênio, vai para o cérebro, ele vai ficar oxigenado ali. Enquanto você está com a respiração presa, você pensa coisas positivas, pensa no que você está precisando. Ah, não, eu preciso dormir agora. E aí eu quero que o sono chegue realmente e vai-se embora, depois volta de novo. Então, exercício de respiração começa a gerar a entrada e o início da criação de repertórios de engramas. Outra coisa são as experiências. Crie engramas, gente. O que são uma experiência? Engrama não são as mensagens que ficam no nosso cérebro? Então, crie essas mensagens. Você precisa motivar para que essas mensagens elas sejam formadas. Falando o que você quer fazer, falando, porque você fala, o som vai e volta pelo seu ouvido, isso é um canal de entrada e vai entrar para o seu cérebro. Ou falando, ou escrevendo, e você olhando o que está escrito ali. Como a gente fez hoje, das minhas próximas apresentações, eu vou melhorar minha postura, eu vou melhorar a minha dicção e diminuir os gestos. Então, isso aí é uma formação de repertório de engrama. Então, na minha próxima vez, aí você vai assistir um vídeo que você vai fazer, você percebeu que você melhorou a voz, você melhorou o gesto, mas você percebeu que ainda continua com algum erro. Então, você deve repetir novamente o próximo engrama. Na minha próxima, já que eu resolvi esses, né? Na minha próxima, eu vou melhorar a minha postura, né? E sempre falar, gente. A voz, ela tem um poder de... O que a gente fala tem um poder de realização também. Mas não é somente por acaso, não. É porque tem uma ligação cerebral nisso, nessa criação e nessa ativação do sistema límbico, tá? Vocês lembram que o sistema límbico, ele envolve até as amígdalas e o hipotálamo. Então, as amígdalas estão aqui relacionadas diretamente à voz. Por isso que é importante a gente falar. Existe um ditado popular que diz: as palavras têm poder, né? Mas não é por acaso, não. É porque elas estão relacionadas a esse sistema que faz com que as coisas fiquem memorizadas e fiquem gravadas, gerando, então, um repertório de engramas que a gente precisa criar. Ninguém vai criar o seu repertório de engramas por você. Ninguém vai chegar, por mais que eu diga assim, França, você precisa melhorar nisso, você precisa melhorar naquilo. Mas se ela não gravar isso, se ela não criar isso como um engrama para ela, não vai ser engrama, vai ser simplesmente um conselho, que é diferente. Existe uma diferença entre o conselho e o engrama. O conselho é aquilo que a gente fala. O conselho é aquilo que a outra pessoa que está do lado de fora vai te orientar. Mas, às vezes, você escuta o conselho e você não consegue corrigir, porque você não faz desse conselho uma construção de engrama no seu cérebro. Então, é preciso criar algumas atividades que faz com que o engrama fique gravado. Pode ser falando, pode ser escrevendo. Muita gente tem caderno de anotação e escreve, por exemplo, suas metas, suas motivações, suas dificuldades. Um planejamento estratégico, eu não sei se vocês já viram isso e já participaram de algum curso de planejamento estratégico, ensina que as nossas metas têm que estar escritas no papel,
que os nossos sonhos têm que estar escritos no papel, que os nossos objetivos têm que estar escritos no papel, que o nosso propósito tem que estar escrito. Por quê, gente? Porque quando você passa a escrever, o seu cérebro também se concentra naquela escrita e grava em gramas positivos com relação a esse tópico que você está escrevendo. Então, tudo no universo, principalmente nos segredos do sucesso, como fazer algo que vai ter sucesso, um planejamento estratégico, um plano de negócio, tudo relacionado à administração de sucesso, seja individual, ou seja profissional, ou seja coletivo, ou até mesmo de uma grande empresa, eles têm uma relação direta com o cérebro. Por isso que tem que ter exercícios práticos que mexam com a visão, ou a audição, ou a voz, ou o tato, para que você grave esses engramas e toda vez que você pensar naquilo, os engramas vão voltar para o teu cérebro, né? Eu acho que eu não sei, não fiz com vocês um exercício do elefante rosa de bolinhas amarelas. Já? Vocês já viram um elefante rosa de bolinhas amarelas? É um engrama que a gente cria na nossa mente. É um bicho que não existe, mas que quando a gente começa a falar dele, ele começa a existir, né? Pense no elefante rosa de bolinhas amarelas. Ninguém nunca viu, esse bicho não existe. Mas se eu pedir para vocês desenharem aí numa folha, vocês vão desenhar um elefante rosa com bolinhas amarelas. Um elefante gordo, outro elefante mais magrinho, outro buchudo, outro com a orelhona. Cada um vai fazer o seu elefante, mas ele vai existir na mente da gente. Ele já existe, porque eu acabei de falar, e toda vez que eu falar nele, ele pum, volta. E você sempre vê aquela imagenzinha no cérebro de um bichinho redondinho com bolinhas amarelas, né? Então, é um engrama que a gente criou no nosso cérebro, esse danado desse elefante. E isso precisa ser feito através das estimulações. É aí que está a questão dos sentidos, né? Por isso que a gente fala aí das estimulações. Isso faz os engramas mudarem, melhorarem, amadurecerem. Tanto é que essa estimulação ela precisa ter várias vezes, a gente precisa repetir. Exercício de memorização. Tem pessoas que fazem exercício de memorização e realmente, gente, não esquecem de nada. Então, exercício de memorização é uma forma de gravar em gramas positivos para que o conhecimento fique no cérebro e você nunca mais esqueça daquilo. Eu lembro que Silvio Santos ele lançou um livro uma vez de memorização, né? E nada mais era, gente, do que você repetir 15 vezes a mesma coisa. Repetir, 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 repetir. Pronto. Depois que você repete, fica no seu cérebro e você não esquece mais nunca. É como cantar uma música, né? Por que você aprende a cantar uma música e você não esquece mais aquela letra daquela música? Eu lembro de músicas de quando eu tinha 8, 9 anos de idade. Eu lembro da música inteira, quando eu levava minha irmã para a escola de ABC e a professora cantava para ela uma musiquinha de ABC, todas as músicas, na verdade. Eu me lembro até hoje. Minha mãe dizia assim, menina, a memória é muito boa. Não é porque ficou gravado em mim, que eu escutava isso todo dia que eu ia levar minha irmã para a escola, ou quando eu ia buscar ela na escola. E na saída era aquela musiquinha. E isso ficou gravado na minha mente. Eu não consigo esquecer mais nunca dessa música, né? Então, é assim que a gente estimula, criando exercícios, fazendo repetições, falando. Se no próximo vídeo você percebeu que você não resolveu o problema que você disse que ia resolver, né? Não melhorou, grava de novo na minha próxima apresentação. Aí, talvez, se você não conseguiu fazer dessa forma que você falou, na próxima vez você vai escrever, você vai desenhar, você vai mudar o canal do estímulo. Se fez pela voz e você realmente não conseguiu memorizar, faz pelo olho, faz pela escrita, pelo tato, tá? E aí a gente vai ver qual é o canal que você vai chegar. E chega mesmo, tá? Deixa eu passar aqui a tela, que travou um pouquinho. Vejam aí, gente, que a imagem, essa imagenzinha que eu coloquei aí nessa apresentação, ela é muito importante. O nosso cérebro está sob o nosso controle. Eu tenho aí o desenho de um cérebro, né, com várias interferências, mas é sobre o nosso controle. Ninguém controla o teu cérebro, é só você. Então, você é quem controla a sua tristeza, a sua alegria,
sua ansiedade, seu nervosismo. Não entregue isso para ninguém, porque ninguém vai conseguir fazer isso por você. É você que vai fazer através da construção e da formação de engramas positivos. E aí, como fixar novos engramas? Que agora é aprender coisas novas. Como você aprende coisas novas e não esquece? Primeiro, você precisa... E isso é uma atividade que a gente vai fazer no nosso aluno, né? Nosso aluno vai chegar numa sala de aula querendo aprender uma coisa que ela não sabe, que ela não tem conhecimento. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é mostrar uma motivação. O que é que ela vai ganhar com isso? Preste atenção no meu vídeo, não perca ele até o final, porque eu tenho um presente para vocês. Perceberam que o pessoal de marketing faz muito isso? Gente, assista essa aula até o final, que eu vou ter um presente para quem ficar até o final. Então, você vai ganhar alguma coisa. É o que a gente chama de motivação. Hoje, eu vou te ensinar... vem aí um evento gratuito que você vai aprender a fazer 6 em 7. Né? 6 dígitos em 7 dias. Então, primeiro é o que você vai ganhar. Por que eu tenho que assistir tua aula? O que é que eu vou ganhar com isso? Se você não começar a tua aula dizendo o que a pessoa, ou o seu vídeo, até mesmo na hora que você vai apresentar um videozinho, aquele vídeo de 30 segundos, você precisa começar dizendo, hoje nós vamos falar sobre, Cláudia falou sobre um alimento, né? Que é importante para quê? O que é que eu vou ganhar se eu ficar assistindo essa receita desse ovo com banana e chia? Né? Começa sempre motivando. Depois você vai gerar algumas repetições da motivação. Né? Gera algumas repetições da motivação. Gente, não esqueçam que... Alguém já assistiu um webinário? Vocês sabem o que é webinário? Vocês já assistiram algum webinário? Alguém sabe ou não sabe o que é um webinário? Vamos primeiro quem não sabe o que é um webinário. Eu sei não. O que é um webinário? Sei não. Alguém não sabe? Eu não sei, não. Eu também não sei. Gente, um webinário é uma apresentação que essa galera de internet elas fazem para vender o curso deles, para vender o produto deles. Né? Um webinário é um evento 100% online, 100% gratuito durante 3 dias. Então, aí a pessoa entra e começa a prospecção dele, né? Dizendo, isso aqui eu vou te ensinar como você vai ganhar clientes em tantos dias, vou te ensinar como é que você vai... Mas você não pode deixar de assistir nenhuma aula, e ele fica repetindo isso novamente. Se você quer realmente ganhar, o 6 em 7 é que é muito forte nisso, do Érico Rocha. É um cara de marketing que ele ensina como você faz 6 dígitos em 7 dias, ou seja, como você vende 100 mil reais em 7 dias, que na verdade não é só marketing mesmo, tá? Não é assim essa facilidade não. Mas ele diz que você em 7 dias você consegue vender qualquer coisa e ganhar 100 mil reais nisso. Gente, é tanta gente atrás desse homem. Não sei se vocês conhecem, mas ele chega a fazer cursos e palestras online com 5 mil pessoas. E ele consegue vender o curso dele, que hoje custa 10 mil reais. Ele consegue vender para muita gente, porque ele bota na cabeça da pessoa de um jeito que você, para semana, já vai poder ganhar 100 mil reais. Então, a pessoa fica assim, fissurada. Menino, é isso mesmo. Aí ele bota uma plateia cheia de gente com certificado. Eu já fiz 6 em 7, aí tira foto, como se fosse vários empresários dando depoimento, dizendo que conseguiu, nananã. Algumas pessoas realmente conseguem, mas não é tanta gente como ele vende, não. Ele vende que são 300, 400 pessoas que fazem isso toda vez que ele faz um curso. E isso é uma forma de motivar, né? Enquanto ele está ali prometendo, é uma promessa que no Instagram também tem. Quem fez o curso comigo no Esquadrão, o nosso Instagram, ele tem que ter uma promessa. O meu é, por exemplo, ajudo maquiadores a conquistarem a excelência no atendimento e ter a agenda lotada o ano todo. Isso é a minha promessa. Cada um de nós tem que ter uma promessa no Instagram. E para que essa promessa, gente? Essa promessa é justamente para gerar uma motivação em quem entra no meu Instagram
E isso fixa em gramas positivas e a pessoa fica ansiosa para fazer um curso comigo. Fica ansiosa para assistir minhas lives, fica ansiosa para ver os meus vídeos, as minhas postagens, está sempre me acompanhando, porque eu gerei uma promessa para ela, porque eu gerei um engrama positivo, que é, eu entendo muito de maquiagem, tenho muita coisa para te ensinar. Tá? E muitas vezes, no webinário, que é essa palestra que é feita online, a pessoa fica repetindo, você vai ganhar isso, você vai ganhar isso. Aí fala 10 minutos, daqui a pouco ele volta, porque você vai ganhar isso. Porque se você seguir esse espaço, você vai ganhar isso. Então, sempre crie repetições daquilo que é mais importante na sua aula. Repita, fale, 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 depois repita de novo, para ficar gravado, para ficar no juízo da pessoa, tá? E mexa com as emoções. Faça sempre uma associação com as emoções. Quantas vezes eu contei histórias da minha vida, momentos que eu passei aqui para vocês, né? Que é justamente uma das formas de gerar um engrama positivo para que o conhecimento fique no cérebro de vocês, é fazer comparação com histórias de pessoas que já tiveram essa experiência, com histórias de fábulas. Todo palestrante começa contando uma fábula, ou ele, no meio da palestra, ele fala de uma fábula, de um conto, conta uma história de algum personagem, lê alguma parábola, né? Por que isso, gente? Porque isso gera uma associação da história com a emoção que a pessoa está vivendo agora, aquela tensão ou aquele desejo de alcançar aquele objetivo, e isso vai gerar engramas positivos no cérebro do ouvinte. Então, pensem, sempre façam pesquisas sobre eu faço a questão do hino na abertura da minha aula, porque isso vai gerar um emocional em vocês. Não é uma forma de... Eu não estou enrolando, tá? Percebam que isso não é uma forma de enrolar a pessoa, é uma forma de motivar ela para ficar. É uma forma de gerar aprendizado, de facilitar e prender a pessoa em você. Não é uma enrolação, não é uma enganação. É uma metodologia para que a emoção faça com que você tenha vontade de continuar comigo, tá? E a emoção deve ser motivada a cada 10 minutos, numa sala de aula. 10 minutos. Conte uma história, aí fala do assunto. Conta uma piada, faz as pessoas rirem, aí fala do novo assunto. Faz uma reflexão sobre algo que aconteceu na sua vida, conta uma experiência sua. Então, a cada 10 minutos, a gente deve motivar alguma forma da emoção, ou sendo algo engraçado, ou sendo algo triste, ou sendo algo reflexivo, tá? Então, dessa forma, a gente fixa engramas positivos no cérebro do nosso aluno. Se a gente não fizer isso corretamente, a gente vai fixar engramas negativos, tá? De alguma maneira vai ficar um engrama. A gente precisa que seja positivo. Então, a gente tem que fazer de forma que as histórias, que os exemplos tragam sempre mensagens positivas e nunca de derrota, nunca de negação, nunca de fracasso, tá bom? Meninas, tenho alguns segundos aqui para acabar essa primeira chamada. Eu vou interromper o compartilhamento para a gente não ser pego de surpresa, né? Feito as outras vezes. Já vou interromper, já vou cair e chamo vocês de volta, tá certo? Para a gente continuar.